Fala, povo de Deus, tudo bem? Mais um pouco do meu devocional hoje aqui que eu quero compartilhar com vocês alguns detalhes importantes que eu acredito que vai realmente trazer um despertamento no coração do povo de Deus e da sua vida, assim como eu estive estudando Romanos capítulo 12 e 13, mas na verdade eu quero trazer alguns versículos bíblicos, tá, que me chamaram a atenção, que eu acredito que é muito importante a gente ter essa ideia, tá bom, pessoal? Então, vamos começar falando aqui sobre os versículos que me chamaram a atenção, tá? Eu acredito que vai ajudar muito vocês, muito mesmo, tá legal? Vamos lá. Olha só, pessoal. Em Romanos capítulo 12, nós vemos aqui no versículo 9, dizendo assim, ó: que o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Outra passagem que fala sobre esse mesmo tema está lá no versículo 17. Olha só: não torneis a ninguém mal por mal, e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Amém, pessoal? Em seguida, ele vai dizer o seguinte: olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Olha o que ele vai dizer também, lá no versículo 8, sobre o mesmo tema: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo não tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Ou seja, quando você não adultera, não mata, não furta, não cobiça e faz vários outros nãos a respeito do pecado e de mandamentos, tá bom? Você está amando o seu próximo como a ti mesmo. Mas esta é a base de todo o cumprimento da lei do Senhor. Porque não adianta, amados, como ele disse, né? Você vai praticar isso aqui, mas não amar o próximo, você vai cair justamente neste versículo do 12. O amor seja sem hipocrisia. No caso, você vai entrar no amor com hipocrisia. Por quê? Porque é fingido. Ou seja, sem o amor, isso aqui perde o seu valor, tá? Porque quando o amor de Deus está presente, amados, tudo se torna irrelevante, tá bom? Suas atitudes mudam de acordo justamente com o amor de Deus. E que tipo de amor é esse que Paulo está falando aqui? Não é eros e nem é o filia, que é o de amizade, ou eros de paixão, mas aqui é o amor ágape. Ou seja, você não ama porque a pessoa merece amor. Você ama porque você decidiu agir com bondade com aquela pessoa. É o amor de Deus que é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus, tá bom? Ou seja, é o que te permite olhar para quem te causou algum dano, algo mal, tá? E dizer o seguinte: eu não sinto afeto, mas eu decido não retribuir o mal com o mal, mas sim retribuir o mal através do bem, tá bom? Lá no versículo 10 de Romanos 12, que acabamos de ler, fala sobre amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aqui é o amor Filadélfia, preferindo em honra uns aos outros, tá? Paulo, ele une o ágape, que é a decisão espiritual, com o fato de você ter carinho de irmãos com as pessoas, com os irmãos. Ele quer que a igreja seja como uma família bem treinada, onde ele protege através justamente das decisões que tomamos de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, você começa a perceber que, para que você tenha esta ação de acordo com a palavra de Deus, que é o amor sem o fingimento, né? Sem hipocrisia, sem ser aquele ator que está fingindo que ama as pessoas, você precisa primeiro do Espírito Santo, tá? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, tá? Vamos lá em Romanos capítulo 5,
Eu estou indo com vocês aqui, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Ele diz o seguinte, que no versículo 5, capítulo 5, versículo 5, a esperança ela não confunde, porque o amor de Deus, olha só isso, o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, sem o Espírito Santo nós não temos a capacidade natural de amar as pessoas com o amor de Deus. É por isso que nós precisamos tanto de Jesus Cristo, tanto entregar nossa vida a Jesus, para que o Senhor Jesus, a enviar o seu Espírito em nossos corações, nos dê a capacidade de poder vencer a nossa carne que se ira, a nossa carne que quer se vingar, a nossa carne que o tempo inteiro está tentando fazer o quê? Fazer aquilo que está escrito aqui. Ele é vencido pelo mal e acaba fazendo o quê? Trocando figurinhas. Ele começa a pagar o que é mal com o mal. Mas como Paulo fala, vença o mal com o quê? Com o bem. É assim que nós vencemos. O bem precisa ser mais forte que o mal, tá bom? Agora um detalhe que eu quero falar com vocês é que, por exemplo, você está numa situação em que você fez o bem, você agiu com amor, mas mesmo assim a outra pessoa continua te agindo mal, continua te fazendo mal, continua te dando mal. O que é que você precisa entender, amados? Você não vai pagar o mal com o mal. Você vai continuar amando e orando por aquela pessoa, tá? Jesus ele fala sobre você orar por aqueles que perseguem vocês, sobre os seus inimigos, tá bom? Por isso que Paulo ele traz essa ideia aqui, ó, se possível, quando depender de vocês, vocês precisam ter paz com todos os homens. E mais uma vez eu quero repetir, não torneis ninguém o mal pelo mal que te fizeram. Aí ele traz essa palavra aqui, ó, esforçai-vos, porque é um esforço, tá? Esforço, precisa ter esse esforço de você fazer o bem, tá bom? Nós somos do bem, nós não somos do mal, tá bom? A Bíblia diz que o mal, ele está mergulhado, ele jaz no maligno, tá? E o maligno, ele vem justamente desta origem aqui, ó, da maldade, e ele é a origem de toda a maldade, tá bom? A inclinação dos homens. Então, você que me ouve, se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus, você precisa pedir o Espírito Santo para derramar o amor dele no seu coração, para que você haja como um filho de Deus. O filho de Deus, ele vence o mal com o bem, ele procura sempre a paz com os outros quando depende dele, tá? Quando ele tem o poder de manter esta paz, tá bom? Então assim, pessoal, vamos ser cada vez mais parecidos com Jesus, tá? Para finalizar, eu quero lembrar vocês que Jesus, ele foi bom, ele fez o bem, ele tratou as pessoas bem, mesmo quando as pessoas tratavam ele mal, tá bom? Mas ele assim, ele se posicionava perante a maldade, mas sem ser maldoso, ele era bondoso, tá? Ele explicava, ele pregava, ele falava com as pessoas a respeito daquilo que ele acreditava, e mesmo que as pessoas não concordassem com ele, ele mesmo assim se posicionava na sua fé e na sua crença, tá? E aí quando as pessoas queriam matá-lo, queriam persegui-lo, o que ele fazia? Ele não permanecia no lugar, ele saía, tanto é que a Bíblia fala que ele saiu entre aqueles que tentaram jogar ele de cima de um morro, de um monte, alguma coisa do tipo, tá bom? Ou seja, Jesus, ele amava as pessoas, Jesus, ele impunha o seu próprio respeito, mas sem fazer mal a ninguém e sem tratar ninguém mal. Então ele se posturava, quando ele via que a situação virava, né, digamos assim, não tinha uma solução naquele momento, ele falou, olha, vou me retirar, e ele se retirava e continuava o seu caminho, tá bom? Mas não detestava ninguém, tá certo, pessoal? Então, que Deus abençoe o coração de vocês, os nossos corações, para que a gente possa se parecer cada vez mais com Cristo. Repetindo, o amor seja sem hipocrisia, detestem o mal, veja isso, ó. Olha a ênfase de Paulo, né? Deteste o mal e apegar-se, segurar com firmeza ao bem, tá bom? Então, ame com o amor de Deus,
Ore pelas pessoas que te perseguem, que te tratam mal, tá bom? Se alguém falar mal de você, esqueça, fale bem delas, bendizei aqueles que falam mal de vocês, tá bom, pessoal? Não tornem o mal pelo mal, tornem o mal através do bem, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, pessoal, até a próxima.